Olá, bom dia. Este é o seu programa Disse Jesus, um programa realizado pela Igreja Batista Ebenezer. Seja bem-vindo à nossa programação Disse Jesus. O programa Disse Jesus tem o objetivo de levar a você uma palavra de vida, de fé, de esperança, de encorajamento espiritual. Lembrando que hoje é dia 17 de maio, já estamos no meio do mês, já passamos do mês de maio e partindo aí para o mês de junho, mas estamos em maio. Maio tem muita coisa para acontecer ainda e você vai receber muito de Deus aqui nessa programação. O programa sempre começamos às 8 horas em ponto. O programa Disse Jesus. Aproveita, comunica, participa, divulga, compartilha para outras pessoas que você ama e quer realmente que aquela pessoa seja abençoada assistindo esta programação que acontece sempre aos sábados, 8 da manhã, aqui na TV Brasília, Rede TV. Programa Disse Jesus, um programa diferente, atraente, inteligente, atual, feito com muito amor para você, amigo telespectador. Vamos à rápida vinheta e voltamos em seguida. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Bem-vindo a um novo jeito de estar conectado com a sua igreja, onde quer que você esteja. Com o aplicativo da nossa igreja, você tem tudo o que precisa na palma da sua mão. Acompanhe a programação completa, assista aos cultos ao vivo e tenha devocionais diários para fortalecer a sua fé. Envie pedidos de oração em um único lugar. Contribua de forma segura e rápida e nunca perca um evento importante. Leve a igreja para a sua casa e compartilhe momentos de comunhão com a sua família. Baixe agora o aplicativo da nossa igreja e esteja sempre por perto, mesmo à distância. Disponível para Android e iOS. Sua igreja mais perto de você. Congresso de Missões Lançando a Semente, 17 e 18 de maio, dia 17 às 19h30 e dia 18 em 2 horários, 9 e 18h30, na Igreja Batista Ebenezer de Taguatinga, CNB 7, lote 14, participações de Ezequiel Ramos, Louvor da Ebenezer de Taguatinga, Nielsen Gonçalves, Raps Band, Marcelo Crivella. Congresso de Missões com o tema Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Congresso de Missões Lançando a Semente. Igreja Batista Ebenezer, Ministério Pastor Jeová de Aquino. Muito bem, você acompanha o programa Disse Jesus. Obrigado aí pela sua audiência. E agora nós vamos ao nosso quadro de testemunhos de milagres, de cura, de salvação, do que está acontecendo dentro da igreja no Culto da Vitória. O Culto da Vitória acontece toda terça-feira, pessoal. Não fique em casa, venha participar, receber da porção de Deus para a sua vida e toda a sua família. Pessoas que estão sendo abençoadas, curadas, através da ministração da palavra. O Culto da Vitória nós oramos e queremos ver a sua vitória. Vamos prestar atenção nesses depoimentos. Eu comecei a vir na Ebenezer em 2018 e mais ou menos nessa mesma época eu decidi que eu queria engravidar. E
os anos se passaram, eu já completando 12 anos de casada e nada de engravidar. Eu fiz vários exames, meu marido também fez vários exames e desde 2018 até então eu não engravidava, mesmo pelos exames, não tendo nada de errado, nem comigo, nem com ele. E o meu milagre veio. Glória a Deus. Tá com 6 meses. Qual o nome dela? É a Pérola. A Pérola. É a minha joia que Deus me deu, que me confiou para que eu cuidar, para eu trilhar ela nos caminhos do Senhor. Aleluia. Esse é o meu testemunho de hoje e eu quero somente agradecer a Deus porque a gente acha que sabe o que é felicidade, até Deus nos confiar esse presente. Como é o seu nome? Jéssica. Jéssica. Que é a Pérola, né? É a Pérola. Pérola, nome do milagre. Que Deus te abençoe, Jéssica. Parabéns aí, a Pérola. No dia 11 de fevereiro, era o culto da vitória. Eu saí de casa com o propósito de conversar com o pastor Jová. E quando eu cheguei aqui, no estacionamento aqui dos fundos, e do lado tinha um carro estacionando. E quando a porta abriu, era o pastor Jová que desceu. Eu falei, graças a Deus, não vou incomodar o pastor dentro da igreja, e sim aqui no estacionamento. Aí falei para o pastor que ia passar por um processo cirúrgico, e ele pegou, olhou para mim, olhou dentro dos meus olhos, não sei se o pastor Jová se recorda disso, e falou assim, varão, você vai se surpreender com o que vai acontecer nessa cirurgia. Tomei posse da palavra do pastor. E eu queria, assim, irmãos, exaltar quando você está amparado pela bênção pastoral. É coisa, assim, inigualável. Eu senti isso dentro de mim. Fui no sábado, às 7 horas da manhã, entrei na sala cirúrgica e demorou quase 5 horas o processo. Depois fui para o quarto, no sábado, no finalzinho da tarde, fui para o quarto, fiquei o dia de domingo no quarto, o médico foi me visitar no finalzinho da tarde, e na segunda-feira de manhã, ele foi me visitar novamente. Aí falou assim, Etevaldo, você consegue mexer com os dedos? Eu falei assim, consigo, doutor. Mexi com o pé. Ele falou assim, hoje à tarde vai vir um fisioterapeuta aqui e eu quero que você, pelo menos, tenta se levantar da cama para poder dar um passinho aí, apoiando o calcanhar no chão. Eu falei, tá bom. E fiz isso. O fisioterapeuta chegou para mim e falou assim, cara, é impossível o que está acontecendo com você. Eu nunca vi isso, de você caminhar, de um paciente caminhar como você está caminhando aqui. Ok. O médico, no outro dia cedo, passou lá e teve volta. Como é que foi? Conseguiu fazer a fisioterapia? Eu contei para ele. Ele falou assim, sério mesmo? Eu falei assim, sério, doutor. Ele falou assim, apoia o calcanhar no chão. Aí eu dei uma voltinha no quarto. Ele falou assim, Etevaldo, eu tenho 22 anos de profissão, já fiz mais de 1.900 cirurgias só desse porte da sua, e nunca dei alta para nenhum paciente desses 1.900 saindo direto da UTI. A partir de agora, já vou assinar a papelada que você vai estar em alta. Aí, nisso, chegou uma enfermeira, aí falou assim, moço, desde quando o senhor entrou aqui, que eu vi algo diferente em você. E eu comecei a rir. Aí eu falei para ela assim, é o poder de Deus. Ela falou assim, eu tinha certeza que você era diferente, que você é ungido do Senhor. Tinha certeza. Então, meus amados, eu quero, pastor Jová, te agradecer por aquela palavra que o senhor direcionou a mim ali no estacionamento. Desse dia, se eu lhe admirava como um homem de Deus, o Senhor passou a ter mais o meu calor e da minha família em relação ao que o Senhor preza dentro da sua igreja. Porque não é qualquer um que toma conta de rebanho da forma como o Senhor toma. E eu me sinto assim, agradecido a Deus por ser sua ovelha. Não sou perfeito, temos falhas,
Mas tudo aquilo que eu puder fazer para ajudar na obra, o senhor pode contar comigo. Muito obrigado por tudo, viu? E agora chegamos ao momento da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, também nós estamos recebendo esta palavra. Mas agora é a mensagem pregada aqui na Igreja Batista Ebenezer aos domingos, culto da família. Venha participar também desse culto maravilhoso. Sempre acontece aos domingos às 18h30, em todas as igrejas Batista Ebenezer. Mas aqui nós estamos a partir das 18 horas, aguardando você e toda a sua família. Não fique de fora. Vamos ouvir uma parte dessa palavra que foi ministrada neste domingo passado, com o pastor Hélio. Queridos, se você quiser acompanhar, abra a sua Bíblia, seu exemplar da Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 8, versículo 19. O texto diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Queridos, porque eu disse que nesse contexto ele foi muito objetivo? Porque nos outros dois, o Senhor vai fazer uma pergunta, né? Quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? Né? Quem é a minha família? E ele vai, no momento que ele está ali pregando a palavra, que ele está instruindo pessoas, né? O texto nos dá uma dimensão de que ele estava em um local e haviam pessoas ao redor dele, e ele vai olhar para uns e vai dizer que eles são os irmãos. No outro momento ele vai apontar e vai dizer que meus irmãos são aqueles que estão ao meu redor, me ouvindo. E, sobretudo, mas ele é um contexto que vai dizer sempre nos três evangelhos que são quem faz a vontade de Deus. Esses sim são a família de Deus. E se nós somos famílias abençoadas hoje, é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Ou pelo menos estamos aqui para buscar fazer cada dia mais a vontade do Senhor. E aí nós nos deparamos com uma situação de família natural e uma família espiritual. A família que estava lá fora, em que pese teologicamente, uns disseram que eram os primos de Jesus, outros diziam que não eram meio-irmãos de Jesus, mas o que importa é que era assim uma família natural de Cristo Jesus. A nossa irmã Maria estava ali e chamava Cristo, porque todo o cuidado que tem, que nós como pais, como mães temos, né? No contexto bíblico, quando a gente lê a palavra do Senhor, esse contexto que Jesus está ensinando, em algum momento nós vemos ele curando pessoas, e nós já vemos as autoridades eclesiásticas da época buscando já tirar a vida de Jesus, conspirando para que Jesus fosse morto. Então, obviamente, né, aquela redondeza, já sabiam aquilo, a conversa não fica só entre quatro paredes, né? A gente vai falando coisas, essas coisas as pessoas vão, né, não vou dizer fazendo hoje nas mídias sociais, porque não havia naquele tempo, mas uma conversa ia passando de um para outro, e isso chega aos ouvidos, provavelmente, assim eu creio, assim eu entendo, não está na palavra, mas assim eu creio que chega na família de Jesus, e eles temem porque era um filho amado como tantos outros, e temiam pela vida dele. E aí eles querem falar para tirar Jesus desse propósito, mas talvez Jesus, na sua presença, onipotência, onisciência, como Deus que ele também era, ele falava: agora vamos parar um pouco e olhar, deixa a minha família natural, eu quero buscar entregar a vocês a dimensão de uma família espiritual. E, então, ouvir e praticar. Jesus começa a dar essa noção para que quem são esses que constituem a família espiritual de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas aí eu parei e pensei, e eu trago para a igreja algumas reflexões. O que você tem ouvido? Você tem ouvido a palavra de Deus ou a palavra do mundo? O que você tem praticado? É a palavra de Deus ou são as teorias do mundo? E quando a gente ouve e pratica coisas que não são de Deus, invariavelmente nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Mas, contrário senso, quando eu e você estamos na presença do Senhor, buscando todos os dias ouvir o que Ele fala conosco e praticar o que Ele fala conosco, assim nós estamos sendo
família de Deus, porque estamos fazendo a vontade do Senhor. E aí, amado, quando eu fiz essa pergunta, o que temos ouvido, e a gente, se eu fosse perguntar aqui para os senhores, para as senhoras, certamente muitas coisas vocês diriam: pastor, eu estou ouvindo isso, estou ouvindo aquilo, e dessas coisas, a gente pode ouvir em algumas conversas alguém falar assim: o mundo não é mais o mesmo, pastor, muitas coisas mudaram. Alguns vão dizer, né, tem um tom de brincadeira: ah, no meu tempo era o tempo raiz, hoje é o tempo Nutella, das facilidades. Nós nos vamos nos apropriando de alguns termos, né, corriqueiros, para a gente dizer que as coisas estão mais difíceis ou mais fáceis. E eu digo para você, é verdade, o mundo mudou, mas mudou lá no Jardim do Éden. O mundo estava perfeito, estava no jardim, o Senhor criou o homem e a mulher à sua imagem, e colocou lá no Jardim do Éden, filho, deixou ele lá para cuidar dos animais, ser o jardineiro. Mas aí as coisas tomaram o mundo mudou, porque a primeira família, o primeiro casal que ali esteve, desobedeceu ao Senhor. Havia uma ordem expressa: não coma de um determinado fruto. E quando eles comem desse fruto, tudo mudou. Então não foi de agora, queridos. O mundo mudou desde o Jardim do Éden. E vem mudando cada vez mais. De lá para cá nós vemos coisas acontecendo nesse mundo. De lá para cá, homicídios, de lá para cá, guerras, pestes, fome, misérias. E aí a gente vai, quando olha para isso, por que isso vem acontecendo, a gente volta sempre à palavra de Deus. Eu sempre vou entender que essas coisas acontecem no mundo porque as famílias foram desobedientes ao Deus vivo. Não fizeram a vontade de Deus. Deixaram de ser abençoadas em um momento porque deixaram de ouvir a palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus. E aí nós temos hoje, no mundo hoje, olhando, vemos várias culturas, várias doutrinas que vão passando por aí. E chegamos a um tempo onde o homem é o centro de todas as atenções. A cultura vai homenagear o homem acima de todas as coisas. O homem tem que estar sempre num ambiente de conforto, de bem-estar. Aí você pergunta: pastor, não é para ser assim? É, queridos, é para ser assim, o bem-estar em Cristo Jesus. Mesmo dias difíceis, mais alegres, porque o Senhor está conosco. Porque Ele disse que nós teríamos aflições, sim, mas Ele disse, prometeu e está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, queridos. Quando nós temos isso na nossa família, sim, somos famílias abençoadas. E nessa cultura de deixar o homem no centro das coisas, aí nós vemos lemas onde diz liberdade, igualdade, fraternidade, mas tudo voltado para o individualismo, queridos. Voltado para si, pessoas individualistas, só querem saber de si mesmas. Nós vemos um padrão de deformidade nas famílias. Nós temos visto famílias desestruturadas, famílias onde o pai e a mãe simplesmente olham um para a cara do outro e dizem: o amor acabou, e cada um segue o seu caminho, e os filhos ficam à mercê da vida. Correm para um lado, correm para o outro, desamparados. Esse é o padrão mudando, mas quando eu olho para a palavra, tem um padrão que Jesus estabeleceu. Glória a Deus por isso. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, olha o padrão aí de Deus. Então, se eu tenho famílias que têm uma promessa de serem abençoadas, tem uma família que não está dentro desse padrão que o Senhor estabeleceu, então eu venho que confrontar os irmãos, as famílias que aqui estão, que estão assistindo. Tem conserto para a sua família, tem conserto para aquelas famílias desestruturadas, tem conserto para mim e para a sua família. E sobretudo, queridos, Romanos 12, 21, cristãos, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é a essência de nós sermos uma família cristã, uma família abençoada, abençoadora, humilde, empática, com sinceridade. Sermos cristãos. Cristão o que é? Um Cristo menor.
a imagem e semelhança desse Cristo. Por isso ele nos criou a sua imagem e semelhança. Para sairmos às nações, cumprindo as missões, levando o ide de Cristo, a palavra dele. E uma vez que nós ouvimos o Espírito Santo, queridos, e somos impelidos, ou seja, levados a ter uma mente voltada para praticar o amor conforme o padrão do Senhor nosso Deus, nós estamos com toda a certeza fazendo a vontade de Deus. E assim sendo, o irmão de Cristo Jesus, a irmã de Cristo Jesus e a mãe, conforme ele mesmo disse, sendo todas as famílias de Deus, somos eu e você. Quando nós fazemos tudo isso. Você pode ficar de pé. Bem-vindo a um novo jeito de estar conectado com a sua igreja, onde quer que você esteja. Com o aplicativo da nossa igreja, você tem tudo o que precisa na palma da sua mão. Acompanhe a programação completa, assista aos cultos ao vivo e tenha devocionais diários para fortalecer a sua fé. Envie pedidos de oração em um único lugar. Contribua de forma segura e rápida e nunca perca um evento importante. Leve a igreja para a sua casa e compartilhe momentos de comunhão com a sua família. Baixe agora o aplicativo da nossa igreja e esteja sempre por perto, mesmo à distância. Disponível para Android e iOS. Sua igreja mais perto de você. Congresso de Missões Lançando a Semente, 17 e 18 de maio, dia 17 às 19h30 e dia 18 em 2 horários, 9 e 18h30, na Igreja Batista Ebenezer de Taguatinga, CNB 7, lote 14, participações de Ezequiel Ramos, Louvor da Ebenezer de Taguatinga, Nielsen Gonçalves, Raps Band, Marcelo Crivella. Congresso de Missões com o tema Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Congresso de Missões Lançando a Semente. Igreja Batista Ebenezer, Ministério Pastor Jeová de Aquino. Muito bem, o programa Disse Jesus fica por aqui. Espero que você tenha gostado e Deus tenha falado ao seu coração. Sempre no mesmo horário, 8 da manhã, estamos dando início ao programa Disse Jesus. Um programa produzido pela Igreja Batista Ebenezer. O nosso endereço, aqui na CNB 7. Mas temos igrejas em várias partes de Brasília, quase todas as cidades de Brasília, região do entorno, estado de Tocantins. Aproveito para mandar um abraço, pessoal que nos assiste também pelo YouTube. Então, o convite está feito. Final de semana, nós estamos aqui de portas abertas para receber toda a sua família. Domingo, pela manhã, já a grande escola de aprendizado, crescimento espiritual, comunhão, muito bom mesmo. Estudando a Bíblia, examinando as Escrituras na escola bíblica dominical. Sim, a igreja é sempre de portas abertas, domingo a partir das 9 horas, todas as igrejas Batista Ebenezer. A porta está aberta para você trazer a sua família e aprendermos mais de Deus. E o nosso Congresso de Missões, que acontece hoje. Começamos hoje com o Congresso de Missões, às 19h30, hein, pessoal? Aprendendo sobre missões, campo missionário, visão missionária. Olha, essa era a visão de Jesus. Ele não se limitou só ali em Jerusalém, mas o desejo dele é que todas as nações fossem alcançadas pelo poder do Evangelho, da sua mensagem. E os apóstolos fizeram isso, os discípulos fizeram, e a igreja de hoje continua fazendo também, pregando este Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho das Boas Novas. Vai estar conosco aqui, convidei também para estar conosco o bispo Marcelo Crivella. Ele teve muito tempo lá na África e ele vai dar um testemunho nessa área de missões. O que ele passou no campo missionário, como foram as suas experiências. Vamos trocar um pouco dessas experiências
E vai ser bênção. Vai ser domingo, ele vai estar às 18 horas e 30 minutos na Igreja Batista Ebenezer. Uma bênção de Deus, com uma vasta experiência nesse campo missionário. Certo, pessoal? E aguardo por você e toda a sua família. Lembrando que hoje à noite, missões começa, amanhã de manhã escola bíblica e à noite, 18 horas e 30 minutos, culto de missões. Meu abraço a todos vocês, espero por você no culto da vitória, mas eu não poderia deixar de fazer aquela oração. A oração da fé. A oração da fé pode muito nos seus efeitos. Vamos orar? Qual o desejo do teu coração? O que você está necessitando realmente? Agora, se você está dizendo, eu preciso disso, fala com Deus. O que você deseja? Deus satisfaz o desejo do teu coração. É a vontade dele que vai ser estabelecida na sua vida. Vamos orar juntos. Pai querido Deus, aqui estamos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode. O Senhor pode todas as coisas. E em Cristo, no Senhor, nós também conseguiremos ser vencedores, obtermos a vitória. E nesse momento nós oramos por milhares de pessoas que estão clamando a Ti, pedindo ao Senhor uma bênção dentro da sua própria casa, na família, na vida do esposo, da esposa, na vida dos seus filhos, essa família que necessita da Tua ajuda, Senhor. Quem sabe até mesmo abrindo uma porta de emprego para o pai, para a mãe, para o próprio filho que deseja trabalhar, para que ele possa ter o sustento, Senhor. Mas também clamamos por aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, precisando da Tua ajuda, da Tua mão, a mão que abençoa, a mão que cura, a mão que liberta, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor mesmo já levou todas as dores, todas as enfermidades. Ó Deus, eu te peço, cura os enfermos, liberta essas pessoas dessa enfermidade, quem sabe até maligna, foram desenganadas, esperando o dia, a hora. Ó Deus, mas o Senhor pode acrescentar anos de vida com saúde. Eu te peço que esses milagres aconteçam agora nas casas, nos hospitais, onde estiver uma pessoa movida pelo Teu Espírito Santo e recebendo essa palavra e com fé no seu coração, ela possa ser tocada pelo Teu poder e receber esse milagre em nome de Jesus. Nós oramos pela nossa cidade de Brasília, pelo nosso Brasil. Ó Deus, a violência que paira sobre a nossa nação, Jesus Cristo, que essa nação seja liberta e venha te conhecer como verdadeiro Deus. E a violência, o índice de assassinatos, ó Deus, tudo isso realmente caia por terra, em nome de Jesus. Dentro das próprias casas, a violência, ó Deus, que realmente essas pessoas possam ter um encontro contigo, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem guardado a nossa cidade. Abençoa todas as famílias do nosso Brasil, Pai, e guarda essa nação de todas as obras das trevas, de tudo aquele que tenta, ó Deus, deixar esse país nas ruínas, mas o Senhor veio para dar libertação. Feliz essa nação, cujo Deus é o Senhor. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Até o próximo programa, próximo sábado, 8 da manhã. Meu abraço a todos vocês. Na Ebenezer, sempre digo, na Ebenezer a gente se encontra. A gente se encontra com a palavra, a gente se encontra com amigos e a gente faz amigos também aqui na Ebenezer. Certo, pessoal? Um abraço no coração e um beijo no coração, um abraço muito forte para todos vocês aí. Certo? Ebenezer, um lugar de paz. 2025 é o ano de missões. Missões é a nossa missão. Tchau.